Bem-vindos a mais um podcast Café com a Inglaterra, o nosso podcast que traz para você assuntos relevantes dentro do mercado imobiliário. E hoje o tema é muito legal, quero que você pegue o seu café junto comigo e venha participar desse bate-papo. Na verdade, nós vamos tratar aqui hoje sobre as novas regras do Minha Casa Minha Vida. Tenho certeza que muita gente tem dúvidas a respeito disso, como que funciona. Será que eu consigo comprar um apartamento dentro desse plano Minha Casa Minha Vida? Quais são as perguntas principais que os nossos ouvintes, as pessoas que nos procuram aqui na Imobiliária Inglaterra, têm feito para nós, para que possa, na verdade, vir a investir num imóvel que participa desse plano do Minha Casa Minha Vida. Então fique atento hoje, que vai ser muito legal o nosso bate-papo. E para esse encontro maravilhoso, eu convidei a Vivi, a Viviane, que ela é supervisora de vendas lá na MRV, nossa parceira, nos atende lá, muito prazer, para nós uma alegria recebê-la aqui, viu, Vivi? Obrigada, para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Obrigado pela presença. Então, para os nossos ouvintes, para todos os nossos telespectadores, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida. A gente vê que vem avançando, com novas situações, novas possibilidades, Então vamos começar do início, explicar um pouquinho para o pessoal como que funciona esse negócio que se enquadra na faixa 1, faixa 2, faixa 3 e hoje já tem até a faixa 4, né? Sim, é só as Explica para nós um pouquinho, Vivi, isso aí. Rodrigo, então nós vamos falar um pouquinho sobre as 4 faixas hoje, que existem dentro do programa. O que acontecia antes? Nós tínhamos a faixa 1, que ela abrangia esses clientes que tinham uma renda. A partir de R$2.000, eles iam ali até uns R$2.800, R$2.700. O faixa 2, ele era para aquele cliente que ele tinha uma renda de R$2.800 até R$4.400. E o faixa 3, que nós tínhamos antes, ele ia da renda de R$4.401 até os R$7.000. Então, eles eram essas 3 faixas que abrangiam os imóveis até ali 245 mil. Esse cliente ele não poderia comprar um imóvel acima desse valor. E com a nova mudança, o que o governo ele começa a abranger? Esse cliente que ele tem uma renda que vai a partir dessa renda de 8.601 até 12 mil. Então, a gente traz esse cliente para o jogo para imóveis até 500 mil. Legal essa expansão dessa faixa 4, que trouxe possibilidades ainda maiores e melhores para compradores que estão visando imóveis até R$500 mil, no caso. Exato. Que não tinha, Que não tinha, exatamente. Exato. Esse cliente nosso que é um cliente de médio padrão. Então, hoje nós temos dentro, por exemplo, da MRV, nós temos imóveis dentro de Londrina que se enquadra dentro dessa faixa de 500 mil, que ele fica ali, que fica localizado na Gleba, Então, a gente tem o Sensia hoje, que é uma incorporadora do grupo MRV, que tem esse imóvel para esse cliente. E nós temos em outras regiões imóveis que vão desde 230 mil até os 400 mil, que enquadra esses clientes nesses perfis. Ô Vivi, você que está há muitos anos dentro da MRV, A gente vê uma pergunta que é bem constante, que diz o seguinte: quais dessas mudanças que nós estamos falando agora aí têm gerado mais impacto no processo de compra para o cliente? Olha, hoje o que nós vimos dentro dessa mudança do programa, essa oportunidade para esse cliente de 8 a 12 mil reais, que antes ele ficava meio que perdido, ele não sabia onde que ele se enquadrava. Nós temos hoje condições de financiamento, que são condições hoje que abrangem de taxas de juro. Então, são as menores taxas de juro dentro do mercado para financiamento, E esses imóveis se enquadrando dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos aí uma mudança muito específica para esses clientes. E aumentou também para esses clientes o poder de compra dentro do financiamento. Sim. Uma pergunta que o pessoal às vezes nos fazem, principalmente alguns dos nossos clientes, vamos supor, o imóvel ele tem que ser avaliado até 500 mil para ele poder enquadrar na faixa 4, é isso? Isso. Ah, tá. Então não adianta ele comprar, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, por exemplo, pagar um fluxo, aí ficar com um saldo devedor, sei lá, de uns 450 mil e querer financiar isso dentro do faixa 4. Aí já não tem como, Não. O imóvel tem que ser avaliado até 500 mil. Certo. Então é o valor do bem, do imóvel, Tá certo, então. O comportamento do cliente mudou, então,
devido a essa abertura, né, essa expansão. Ele está mais decidido, mais informado, mais sensível a esse subsídio que às vezes traz, às vezes não traz? Como que funciona, na verdade? Rodrigo, com relação aos subsídios, esse cliente está cada vez mais informado. Só que, às vezes, o que ele confunde um pouco? A questão do benefício dele receber esses subsídios, tá? Com relação a financiamento. O que é interessante hoje? Nós termos e entendermos que o subsídio ele é um auxílio para comprar um imóvel. Sim. Mas ele não é um ponto final. Ele é só um pontapé. Por quê? O mais interessante para o cliente é ele ter financiamento do que subsídio. Quando os subsídios eles foram lançados pelo governo, existia uma... Como é que eu posso dizer? Equiparava financiamento e subsídio. Com o passar do tempo, o que foi entendido? Que o cliente que precisa de mais subsídio é aquele que tem uma renda muito menor. Então, ele tem um subsídio maior. E o cliente que tem uma renda maior, ele tem menos subsídio até zerar, mas ele tem um poder de financiamento maior. Então, para o nosso cliente hoje, o importante é ter o financiamento. E esse cliente ele vem cada vez mais preparado com essas informações. E tem algumas regras, né, Vivi? Por exemplo, subsídio só serve para primeiro imóvel, né? Se a pessoa já tiver comprado já recebeu esse subsídio de alguma forma. Exatamente. O subsídio é para aquele cliente que não teve imóvel nenhum registrado no nome dele em nenhum tempo da época dele, da vida dele. Então, ele não tem imóvel registrado no nome, ele nunca utilizou os subsídios, ele tem esse direito. E aí também, quanto maior a renda, menos subsídio até zerar. A não ser o subsídio do Coapar, que ele também tem a regrinha dele, né? Então, imóvel até 350 mil, desde que o cliente também nunca tenha tido imóvel no nome dele e a renda dele não ultrapasse 4 salários mínimos, ele tem direito do subsídio do governo. Certo, muito bem. Uma outra pergunta importante o que os corretores, na verdade, quando está atendendo esses clientes, o que eles precisam entender para se posicionar melhor nesse momento? Devido a todas essas dúvidas que às vezes o cliente chega e despeja no corretor, no que ele precisa estar preparado de imediato para responder? Olha, primeiro o corretor ele precisa entender que esse cliente ele chega para nós, ele quer ser ouvido. Então nós temos que sair um pouco dessa questão do robotizado, essa questão de atender todos os clientes da mesma forma, entender esse cliente como único e ouvir ele, para poder entender qual é a dúvida. E o corretor hoje ele precisa ter conhecimento de produto e conhecimento de mercado, porque ele vai precisar direcionar esse cliente para o que é melhor para ele. Então, ele tem que ter conhecimento de produto, conhecimento de mercado, ele tem que ter um relacionamento, criar um relacionamento com esse cliente que vai chegar para ele, tá? E entender e acompanhar as tendências do mercado. Porque hoje o mercado não é igual ao mercado de 1 ano atrás, de 2 anos, de 3 anos. O mercado ele vem se movimentando. E esse corretor ele precisa estar atualizado com o mercado. E acima de tudo, ele precisa ouvir o cliente. Entender o perfil desse cliente. Porque às vezes o cliente ele chega para nós achando que ele não consegue comprar nada. E agora com esse faixa 4 que o governo instaurou, para esse cliente, às vezes, o faixa 4 faz sentido. Às vezes, para ele, o faixa 4 não faz sentido, mas faz sentido o faixa 2, faz sentido o faixa 3. E uma das grandes oportunidades que a mudança agora do Minha Casa Minha Vida nos oferece é que esse cliente faixa 2 e faixa 3 que não compravam um imóvel de 350 mil, hoje ele tem a oportunidade de comprar dentro das regras do imóvel de 350, não dentro da faixa dele. Então, tem essas regrinhas também que o corretor precisa entender. Ô Vivi, eu vejo que tudo isso é extremamente importante e são situações bem técnicas, né? Para o cliente poder se enquadrar e vir a comprar, né? Dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Uma das perguntas também, que talvez até algum ouvinte nosso esteja pensando em adquirir um imóvel dentro desse projeto do Minha Casa Minha Vida, é o seguinte: como que eu alcanço uma aprovação? Através de uma simulação, né? Como que é feito isso? Às vezes um corretor está atendendo esse cliente, ele precisa dos documentos desse cliente para poder fazer essa simulação, buscando aprovação para financiamento e tudo mais. Como que é feito esse processo? Entendi.
Olha, primeiro a gente senta com o cliente, ouve. Nós vamos ouvir esse cliente, entender qual é a renda dele, entender qual é a necessidade, quais são as dores desse cliente, entender o perfil dele. Aí o segundo passo é pegar essa documentação e levar, né, enviar para a sua construtora, levar para a MRV. Nós vamos pegar essa documentação desse cliente, vamos fazer o filtro, enviar para a Caixa Econômica e fazer a aprovação. A partir do momento que nós temos a aprovação do cliente, na realidade dele, com a renda dele, nós vamos sentar com ele e aí o cliente vai escolher o que fica melhor para ele. Certo. Uma coisa assim bem específica. O que eu preciso, por exemplo, às vezes a pessoa está se perguntando, mas o que eu preciso ter para ser aprovado? O que é necessário? Passar a documentação, mas qual é o espelho ali que, não sei, a Caixa Econômica, enfim, pode ter para essa pessoa conseguir adquirir esse imóvel? Rodrigo, então, o primeiro passo que nós precisamos ter é colher a documentação desse cliente, depois dessa conversa toda, entender o perfil dele, colher a documentação. São 7 documentos básicos, tá? RG e CPF, ou a CNH do cliente, certidão de nascimento, carteira de trabalho, se ele, independente dele ser registrado ou não, tá? Nós precisamos da carteira de trabalho. Se ele for registrado, o Olerite, extrato do FGTS. Se ele não for registrado, nós vamos enquadrar esse cliente numa renda informal. Então, nós vamos precisar dos últimos 3 meses de movimentação bancária ou despesas no nome dele, que a gente consegue comprovar a renda através desses documentos, tá? AMO, que hoje é um documento necessário e obrigatório, que é para a gente poder fazer a pesquisa cadastral desse cliente, para ver se ele tem restrição no nome. Então, a gente precisa desse documento, que hoje é obrigatório junto com a Caixa. O corretor ele tem todos esses documentos, toda essa lista, né? E aí nós vamos mandar para a Caixa. Junto com essa AMO, nós vamos fazer a pesquisa dele com a Caixa Econômica, ver como está. Se tiver qualquer restrição para esse cliente, o corretor vai ser informado e nós vamos orientar o cliente. E tem restrição no nome. Com esse cliente, vai pegar na mão dele, vai ajudar ele a procurar aonde que está essa restrição, fazer o pagamento, esperar ali o prazo, o nome dele está limpo, nós vamos subir essa documentação novamente. Viviane, é um outro tipo de restrição. Aí o corretor vai orientar o cliente também para ele poder resolver. Então, hoje o corretor ele precisa entender que ele não é apenas um corretor que vai fazer uma venda. Ele é a pessoa na qual vai ajudar esse cliente, muitas vezes, a comprar. Essa compra pode acontecer agora, como pode acontecer daqui a alguns meses, como pode acontecer daqui a um ano. O que esse cliente precisa entender? Que ele pode confiar no corretor para ajudar ele nessa compra. Sim. Então, é um relacionamento que é criado com esse cliente. Para levar esse processo todo, né? Para levar esse processo todo. Mandou a documentação, tá ok, não tem restrição, não precisa fazer ajuste nenhum, aí nós vamos para a mesa. Sim. Aí nós vamos mostrar para o cliente, olha, o teu real poder de compra é esse. Você pode comprar porque o teu financiamento liberou X, você tem direito a esse subsídio ou ao Coapar. Aí nós vamos apresentar para esse cliente os imóveis que nós temos dentro da realidade dele e ele vai poder escolher. Essa é a liberdade que a venda inversa ela faz para nós hoje dentro da MRV. Eu sento com esse cliente para ele escolher o imóvel dele a partir do momento que ele está aprovado. Então, não é uma ilusão, é uma realidade. Sim. Primeiro, aprova, aí sim, depois escolhe e efetua a compra, né? Exatamente. Legal. Aí esse cliente ele vai para a escolha com o pé no chão. Sim. Ele vai para a escolha, ele não vai apenas com aquela simulação, porque a simulação ela é muito vaga. Quando a gente faz uma simulação, nós evitamos muito essa questão de simulação hoje em dia. Por quê? Porque a simulação ela é muito vaga. Eu coloco para esse cliente valores que muitas vezes pode mudar. Então, quando a gente tem a aprovação, eu tenho o valor real. Sim. E aí eu posso. Eu vou comprar um imóvel na faixa 3, na faixa 2, é 245 mil, é um imóvel até 300, é um imóvel até 500 mil. Aí nós conseguimos sentar com esse cliente e realmente ajudar ele a realizar o sonho. Ou é o sonho do primeiro imóvel, ou é um sonho de um imóvel para investimento, né? Porque nós não trabalhamos apenas com a compra do primeiro imóvel, nós trabalhamos também com muitas pessoas que fazem investimento, Sim. porque hoje não tem melhor investimento do que imóvel. Exatamente, concordo plenamente.
Então, entrando num próximo bloco aqui de perguntas sobre oportunidades e visão de futuro. Né? Então, isso é muito interessante porque, olha, quais são as principais oportunidades que você vê para os próximos meses com o programa já em curso? Ou seja, com essa evolução toda desse programa. Rodrigo, hoje, dentro dessa nova perspectiva, né, do mercado imobiliário, para os próximos meses nós temos ali muitos lançamentos, a gente tem muita oportunidade, tanto para esse cliente do faixa 2, do faixa 3, quanto para esse cliente do faixa 4. O cliente do faixa 4 hoje, ele é aquele cliente que antes nós não conseguimos trabalhar com ele, né? É uma fala repetida que a gente vai estar batendo mesmo na tecla do faixa 4, porque é esse cliente da renda de R$ 8.001 até 12 mil que estava dentro do mercado, que ele estava meio que excluído, né? Ele não sabia aonde que ele comprava. Então, para os próximos meses, é esse cliente tomar mesmo a ciência, né, de pertencimento a uma nova faixa do governo, entender que a renda dele hoje, ele compra esse imóvel, que ele consegue comprar um imóvel de 400 mil, ele consegue comprar um imóvel hoje de 500 mil. É interessante que nós estávamos fazendo continhas esses dias, né? Então, nós temos um imóvel que é o Sensia Aurora, aqui na Gleba. Ele está para entrega agora em 2027. Se nós colocarmos ele no cenário de um imóvel usado, um imóvel pronto, e ele que é um imóvel novo para entrega em 2027, está saindo muito vantajoso a compra dele. Então, hoje, para dezembro, para janeiro, para os próximos meses, né? É esse cliente tomar pertencimento mesmo, de que ele pode comprar, de que ele sabe o que ele pode fazer, né? E o programa ele vem se desenvolvendo. E aí nós estamos com várias campanhas hoje dentro do mercado para esclarecer o que é esse novo programa Minha Casa Minha Vida. Para qual cliente que é. E esse cliente entender que ele pode comprar. E o faixa 2 também. E nós temos, dependendo da faixa onde ele está, dependendo da renda dele, esse cliente ele teve um ganho ali de 17 mil a mais, porque a taxa de juro reduziu. Então, ele teve um ganho de até 17 mil, de até 20 mil, de até 15, de até... Então, nós precisamos mandar realmente essa documentação para fazer essa simulação para ver que esse cliente voltou para o jogo. Sim. Então, nós temos os clientes do faixa 2, 3 e 4, que são clientes que a taxa de juro antes estava maior, hoje diminuiu e está dando para esse cliente aí a possibilidade de um ganho para financiamento muito maior. Nossa, tudo isso é muito bacana, realmente, né? Para o mercado imobiliário isso é um avanço. E para quem ainda está em dúvida se vale a pena comprar agora, o que você diria? Assim, como uma orientação para quem está pensando, poxa, eu vou encaminhar minha documentação, eu quero ver se eu me enquadro, quero buscar uma aprovação. O que você diria para as pessoas? Vale a pena? Como? Vale super a pena. A gente entrar hoje na compra do seu imóvel vale muito a pena, né? Porque o melhor dia para comprar foi ontem, o segundo dia é hoje. É o agora, né? Vamos comprar, vamos investir, porque o nosso imóvel ninguém vai tirar de nós. Né? E é um investimento hoje que você ganha na planta hoje, um investimento que o mínimo que você vai ter hoje de ganho é de 50%. O máximo é 100%. Nós temos hoje investimentos ali no Aquaville, que de lançamento, quando nós começamos ali de 2017, né? Até hoje nós já tivemos um ganho ali de 80%. Nós começamos ali, por exemplo, com um imóvel de 128 mil. Que hoje não se vende por menos de 230 mil. Sim. Então, hoje, imóvel é valorização. Você ganha dinheiro, você sai do aluguel, você realiza sonhos e você tem hoje condições especiais dentro do mercado que vai te ajudar a comprar o teu imóvel. Não tem maior investimento. Procura o teu corretor. Ele vai saber te orientar a você ter o seu imóvel. Os corretores da Inglaterra estão todos preparados para isso, para investir, para realizar sonho. Procura teu corretor, vamos subir a documentação, vamos ver o que a Caixa vai aprovar para você. Você vai escolher. Ninguém vai escolher teu imóvel por você, você que vai escolher. Você vai olhar para nós e vai falar, eu consigo comprar esse imóvel, esse aqui é que eu vou realizar o meu sonho. E é hoje. Chega de perder dinheiro. Chega de ficar dando dinheiro para alguém. O que a gente costuma dizer? Que quem paga aluguel está pagando financiamento para alguém que teve coragem de comprar. E o nosso cliente hoje ele precisa entender que ele pode.
Ou ele pode hoje, ou ele pode daqui a alguns meses, ou ele vai poder daqui a um ano. Mas ele precisa entender que ele pode. E o corretor está ali para pegar na mão dele e ensinar e a passar essa trajetória toda com ele, para ele conquistar esse imóvel. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas a realizarem esse sonho, com né? certeza, com certeza. Imagina, parceria, né? Com certeza. Imagina, é isso parceria aí. geral. Vivi, obrigado Imagina. por você ter vindo, bater esse papo com a gente, Eu que responder agradeço. essas perguntas que são, né, perguntas técnicas, né, e é o que o pessoal está precisando aí ouvir Exatamente. e entender melhor um pouquinho, né, a respeito do plano. E eu quero deixar com você um presente especial. Aproveitar que tá friozinho, Ai, que você tomar um vinho lindo. gostoso. Olha que lindo o presente, muito obrigada. Prazer para nós. Muito E para você, meu obrigada. querido ouvinte, quiser saber mais sobre o plano Minha Casa Minha Vida e adquirir um MRV conosco, entre em contato com a Imobiliária Inglaterra, nos siga nas redes sociais, será um prazer te atender. E até a próxima.